Boa tarde a todos. Boa tarde, Everton. Oi, boa Oi, tarde. boa tarde. Então, pessoal, acho que como a gente estava agendado para as 2 horas e a sala está aberta, nós podemos começar a nossa reunião, a nossa conversa sobre o edital 35. E as pessoas que vierem a se integrar a partir desse momento, enfim, como a sala está aberta, elas podem ir acessando a sala. Eu gostaria de agradecer, em nome da PROEC, a participação de todos e ficamos muito felizes com o interesse e a adesão de todos nessa conversa. Gostaria de salientar também que é uma conversa bem informal e que todas as dúvidas podem ser tiradas, então, nesse momento. Todas as dúvidas que surgiram a partir do edital 35 e eu, junto com a equipe da PROEC que está presente aqui na reunião, responderemos as perguntas da melhor forma possível. Espero que seja uma tarde muito proveitosa, uma tarde muito tranquila e que nós possamos submeter muitas ações de extensão e de cultura a partir de agora e a todos os extensionistas que já submetem ações durante todo esse tempo. Gostaria também de cumprimentar os membros do comitê, os coordenadores adjuntos de extensão e de cultura que estão presentes aqui. E eu acho que a gente pode, então, começar a falar um pouco do nosso edital. O edital 35, que é sobre a institucionalização de ações em fluxo contínuo de extensão e cultura. Esse edital ele surge, então, para que nós tenhamos Nós já temos o fluxo contínuo de extensão e cultura, mas o fluxo contínuo ele vem para nós e as avaliações do fluxo contínuo elas são feitas de forma qualitativa. Todas as ações passam por avaliações, 2 avaliações na demanda espontânea. E nesse edital não vai ser diferente. Porém, esse edital padroniza a forma de avaliação. Então, por meio de um formulário com critérios bem estabelecidos, todas as ações vão ser avaliadas. Então, o edital ele visa compor um registro de ações todas institucionalizadas. Ele recebe, então, ações de todas as modalidades, projeto, programa, curso e evento também. A demanda espontânea, ela não deixa de existir nesse primeiro momento, então o edital, ele é um piloto. Como esse é o primeiro ano de lançamento, nós tivemos todo o acumulado do ano passado, de várias experiências, e nós tivemos o exercício de olhar para nós mesmos, com auxílio, claro, do comitê, de todas as conversas que nós tivemos com os coordenadores adjuntos. Então, a partir dessa experiência, nós construímos esse edital. Também, esse edital, ele passou, é importante ressaltar que esse edital passou pelo comitê, ele passou pela CPPGEC e também pela Procuradoria Federal. Então, ele já é resultado de uma construção que esteve com vocês em algum momento para as pessoas que participam dessas instâncias. Como eu tinha dito, a demanda espontânea ela não deixa de existir, então, nesse primeiro momento. E ainda nós estávamos debatendo ontem sobre a questão dos eventos, porque os eventos, o trâmite deles é lá no campus, e eles vêm no final da ação, eles vêm para nós, para o nosso parecer final e a certificação. Então, para eventos menores, segundo o que nós estávamos debatendo ontem, a gente ainda indica que sejam submetidos na demanda espontânea, porque eventos menores têm um prazo de submissão menor, que eu acho que são 5 dias, e aí não teria como eles serem
avaliados por 2 avaliadores, se for possível, sim, mas aí o campus, isso teria que ser no campus. Então, como os eventos hoje já vem sendo com um fluxo mais digamos, menor, mais curto, então nós indicamos que os eventos menores continuem na demanda espontânea. Agora, eventos maiores, como seminários, congressos, que têm uma organização de tempo maior, maior de um mês, que superem 1, 2 meses, aí, nesses casos, a gente indica que sejam submetidos nesse edital, no edital 35, fica a critério de cada coordenador da ação. Todos os projetos do edital 45, ou o edital 35, eles estarão aptos, né, a partir do momento em que forem aprovados no edital 35, eles poderão participar dos editais posteriores de fomento. Então, fomento bolsa e outros tipos de fomento que poderão vir a surgir durante o ano serão dados aos projetos submetidos ao edital 35, porque todos eles estarão todos eles estarão avaliados com critérios únicos, e aí nós já teremos notas, já teremos qualitativo e quantitativo desses projetos para que eles sejam ranqueados. Então, a correria para avaliações, no período de avaliações, ela diminui. O período de avaliações também diminui, e aí a gente consegue estender o período de submissões abertas ao edital, e também para as demandas espontâneas que tiverem institucionalizados na demanda espontânea e nesse momento não quiserem ir para o edital 35, também é possível, podem continuar na demanda espontânea executando o projeto. Contudo, na hora do surgimento de fomento, essas demandas espontâneas deverão ser encerradas no sistema Prisma e cadastradas no edital novamente, com o seu relatório, toda certinha a ação da demanda espontânea se encerra e inicia uma nova ação no edital. Isso ocorre principalmente pelas limitações do Prisma. Nós gostaríamos que a ação pudesse ser migrada automaticamente para o edital, mas o Prisma não nos permite. E aí, no caso, ele vai gerar 2 registros, e então é interessante que a proposta seja finalizada na demanda espontânea e aberta no edital. Então, sobre as avaliações, todas elas vão seguir aqueles critérios dos editais. Nós teremos uma planilha com itens qualitativos e quantitativos, e os quantitativos também, seguindo todos os critérios que já estão estabelecidos no edital para ter uma avaliação homogênea de todas as ações, e quantitativa também. Esse edital, ele tem um foco amplo na participação dos estudantes, participação de estudantes de comunidade externa, mas principalmente estudantes. A extensão, ela pressupõe sempre a participação da comunidade externa, e a submissão nesse edital não vai ser diferente do que já vem sendo feita por todos. Então, todos os formulários que são utilizados, eles são os mesmos que já estão nas nossas páginas e vocês estão habituados a utilizar. E também todos os documentos, as instituições parceiras, elas são institucionalizadas por meio de anexar as cartas de parceria. Tudo da mesma forma segue. Não houve mudanças nos formulários, mas os coordenadores, técnicos, servidores, docentes, todo mundo pode propor projetos, ações nesse edital. Tem que ficar de olho e prever a participação de estudantes, principalmente. Estudantes na condição de alunos voluntários. No mais, eu acho que, como o edital ele é bem simples, e eu acho que aqui já tem o professor Milton, está escrito, acho que a gente pode abrir para uma primeira rodada, e aí a gente vai acho que a dúvida dele pode ser de vários outros, e a gente vai trabalhando. Podem começar a se inscrever no chat aqui. Obrigado a todos e tenhamos uma boa tarde. Passo a palavra para o professor Milton. Boa tarde a todos. Boa tarde, Everton. A questão seguinte. Isso, eu tenho alguns questionamentos. Teve algumas questões que não ficaram claras no edital. Agora você colocando ali já esclareceu um pouco mais, né, que eu acho que o edital
Não sei se, de repente, precisaria de uma explicação extra com alguns elementos, porque isso realmente não consta lá. Uma das questões que eu tinha seria o seguinte, então, uma vez que vocês abrem esse edital agora, esse edital 35, isso significa que os trabalhos vão ser avaliados ali, e caso surja, que nem em outros editais, que eram editais que tinham fomento de bolsa ou de recursos, essa mesma avaliação ela já vai ser usada ali, né? Então não vai precisar submeter de novo, é isso? É isso sim, professor. Pode seguir. Isso. Aí eu tenho outros questionamentos. Uma das dúvidas também eram os projetos que já estavam institucionalizados, né? Que você também colocou ali, né? Que eles precisam, então, ser... só me confirma. Esses projetos ou programas que estão institucionalizados hoje, mesmo que eles estejam em fase inicial, então, eles precisam ser encerrados e ressubmetidos de novo. Quando a gente consegue ressubmeter eles? No momento que a gente apresentar o relatório, mesmo que a gente tenha feito um mínimo de atividade ou tenha feito praticamente nada de atividades ainda, aí é uma questão que vem acrescentar ali. Bom, significa o quê? Eu interrompo o meu projeto hoje, eu vou demorar um tempo para fazer o relatório, que é o normal, e aí depois eu vou ressubmeter esse projeto de novo. Qual é o tempo de avaliação que vai surgir ali? Isso deve dar um vácuo de quantos meses? 3 meses, 4 meses ou 5 meses que esse projeto efetivamente vai ficar totalmente parado? É isso mesmo? Então, são questionamentos que eu estou levantando com as colocações que foram colocadas ali. A questão digamos, é um outro elemento. Agora, um terceiro elemento que eu vejo o seguinte: você colocou dos projetos ou dos programas de extensão, né, que para concorrer à bolsa, ele obrigatoriamente ele vai ter que estar nesse edital, certo? Caso contrário, não tem como. Eu vou colocar uma situação, talvez não seja só, então, não sei se de repente é de algum outro professor também, ou técnico, que eu tenho o seguinte: eu tinha um projeto que nós submetemos ele 3 vezes, hoje é um projeto consolidado, só que eu não consigo fazer esse projeto andar sem eu ter um bolsista. Tudo bem, nós podemos ter alunos voluntários, só que o aluno voluntário, a experiência que tem dado é que, de repente, muitas vezes, esse aluno voluntário ele fica o quê? Ele fica 2 meses, ele fica 3 meses, ele aumenta a carga, ele diminui a carga. Então, esses projetos, por exemplo, esse específico que eu estou falando, ele fica, digamos, praticamente inviável. Se eu não tenho alguém que, digamos, que tem esse compromisso ali, porque nós não temos, digamos, um estagiário, no caso, como, digamos, grandes projetos têm, um estagiário que possa estar tocando esse projeto e que possa estar prestando essa assessoria, digamos, e fazer essa centralização. Então, eu não sei. Para mim ficou, nesse sentido, eu acho que esse programa que eu estou colocando aqui, que é o da Olimpíada de Matemática do Oeste Catarinense, que envolve, que, digamos, a gente teve um trabalho de 3 anos para consolidar ele, e tivemos, digamos, no último, mais de 1.000 alunos, 8 municípios, mais de 30 escolas. É um projeto que eu vou ter que encerrar. Não vou conseguir me submeter. Então, eu não sei se existe outra forma da gente continuar com esse tipo de projeto, mas nos moldes aqui, eu não tenho como submeter ele sem ter uma garantia de bolsista. Então, eu não vou conseguir submetê-lo no edital 35, não vou submetê-lo, tá? Em função dessas questões, e aí eu vou estar fora para conseguir concorrer a bolsas. Então, como eu falei para vocês, talvez esse seja um caso particular meu, tá? Então, desculpe até se eu estou levantando uma situação particular, mas eu sinto essa dificuldade nesse momento. Obrigado e agradeço a atenção. Então, professor, vou tentar responder essas 2, 3 questões, elas são bem importantes.
Sobre a avaliação, sim, né? O edital 35, como ele tem critérios, os critérios estão bem estabelecidos, então todos os projetos serão avaliados seguindo aqueles critérios pelos avaliadores do Comitê de Extensão e Cultura, que sempre recebem as propostas e os relatórios para avaliação, e o nosso banco de avaliadores ad hoc também vai receber essas propostas para avaliação, então todas elas terão notas seguindo os mesmos critérios, e a partir disso nós faremos o uso dessas avaliações para os editais de fomento. Sobre a ressubmissão, é uma coisa é uma coisa que o Prisma nos limita muito, né? Porque o ideal seria que o projeto que está em execução ele fosse direto para o próximo edital, e seguisse, só mudasse a chamada e seguisse o seu fluxo. Mas o Prisma não é possível e a gente está aguardando o SIGA-A e não há mais como modificar o Prisma, né? Foi descontinuado qualquer modificação, então a gente não tem como fazer ali modificações. Essa questão do projeto que é ressubmetido, nós pedimos para que ele não precisa apresentar, ele vai apresentar um relatório final de sua atividade, mas ele vai fazer esse link. Então, não seria uma proposta totalmente nova. Ela seria a proposta que está na demanda espontânea, seria a continuação. Se aquele projeto está na metade, se ele está de continuidade, então, se ele está em execução, ele vai descrever no relatório todas aquelas atividades que ele fez até então, e aí a partir disso, a partir das outras atividades, ele passa a integrar o edital 35 e aí o seu cronograma continua a execução. Então, claro que ali no edital 35, para resubmeter a proposta, o avaliador precisa saber que é interessante, inclusive, colocar todo o histórico do projeto, todas as ações que foram desenvolvidas na demanda espontânea, e colocar o número de registro, mas aí será a continuidade desse projeto, dessa ação, enfim. Sobre os bolsistas... o professor, eu não sei se eu compreendi toda a questão, mas acho que o professor pode colocar de novo esse questionamento. Sobre a questão do bolsista, qual seria o impedimento, professor, de participar do edital 35? Só porque o seu projeto está em execução? Não, na verdade, o meu projeto, eu tenho participado dos editais, né? Só que o detalhe é o seguinte, nesse último ano a gente não teve edital, né? Então, a gente organiza essa Olimpíada, né? E sempre participava dos editais. Aí eu ganhava o quê? Digamos, nos últimos editais que eu participei, o projeto foi aprovado e a gente conseguiu executar esse projeto. E vinha com bolsista, né, o projeto. Então, nesse sentido, né? Agora, se eu não tenho uma garantia de bolsista, eu não sei como tocar esse projeto. Porque eu preciso desse bolsista justamente para estar alinhavando e organizando e tocando esse projeto. Tá? Então, é nesse sentido. Talvez até, Everton, a gente possa conversar a respeito do projeto num outro momento, né? Talvez, digamos, por ser uma situação particular minha, para ver se a gente não consegue enquadrar ele em alguma outra modalidade, certo? Então, é nesse aspecto. Mas eu vejo o seguinte, hoje, eu submeter ele e dizer o seguinte, não, eu vou ter voluntários para trabalhar nele, a experiência que eu tive nesse projeto específico me faz desistir dessa possibilidade. Tá? Certo, professor. Na verdade, dizer que sim, o projeto vai ter bolsista é difícil, porque com certeza ele vai ter que participar da seleção, né? Então, não teria. Eu acho que a gente pode voltar a conversar num outro momento, talvez alguma outra possibilidade, enfim. E aí a gente já coloca uma informação para vocês
que o edital de bolsas, a gente está prevendo para fevereiro e março, entre fevereiro e março, porque ele também vai ter que passar pelo comitê, pela CPPGEC, pela PF, então vai ter que cumprir todo esse rito, mas e ele vai sair entre fevereiro e março. Então, talvez aguardar esse edital, o edital sair, e aí fazer a inscrição do projeto. Claro, depois, se o projeto não puder ser executado depois por falta do bolsista, ele pode ser ou cancelado, ou, enfim, a gente tem, poderia haver outras possibilidades, mas daí, nesse momento, o único caminho seria o edital mesmo. Professor Adelmir está inscrito, o professor Marcelo também. Adelmir. Boa tarde a todos, a todas. Parabéns, né, pelo edital. Eu faço minhas as palavras do professor Milton. Significa dizer o quê? O fato do edital excluir todos os projetos que já estão em andamento e sendo necessário inseri-los de novo e fazer o encerramento das atividades com relatório, se nós tivermos 500 projetos de extensão na universidade e multiplicarmos por 2 horas para cada um fazer todo esse trâmite de novo, quantas horas de trabalho do serviço público serão desperdiçadas? É a primeira crítica que eu faço. Nós temos projetos com 4 anos de andamento e que agora terá que ser feito todo um trâmite de novo para poder se enquadrar no edital 35. O trâmite é você ir de novo lá na entidade que está cooperando contigo, que está participando, organizar tudo de novo, passar pelo prazo dos avaliadores, ter que esperar, como o professor Milton bem falou, interromper o projeto, porque há projetos que não tem como levar adiante, né? Então, eu creio que eu não participei desta reunião, eu estava em outra atividade e quem participou foi a Ivânia, mas, assim, eu acho que jogar a culpa no Prisma e que não tem como mexer no Prisma, essas coisas, é um pouco simplório, porque o Prisma foi feito por pessoas e dava para se fazer um adendo no edital dizendo que os projetos que estão em andamento, pelo menos no último ano, também pudessem concorrer e não premiá-los com a impossibilidade de bolsa. E outra coisa, quem me garante que, encerrando esse projeto que está em andamento e inserindo um novo, eu terei bolsa em 2, 3 meses? Uma garantia que a gente tinha na universidade que todo começo de ano havia uma bolsa de apoio aos projetos de extensão e uma cultura. Agora, pelo que a gente vê no edital, vai se buscar fomento, né? Mas se não tiver o fomento, então eu vou ter que interromper. Nós temos projetos com 30 dias, com 60 dias de andamento. Como é que nós vamos falar para os professores, dizer assim, olha, você encerra o teu projeto e insere de novo? Eu vejo assim uma burocracia que nós estamos combatendo no serviço público se repetindo claramente, né? Claramente, já aconteceu outra vez na outra gestão, um mesmo processo. Eu tive que interromper o projeto dos imigrantes, inserir de novo com o mesmo texto, passar por todo o trâmite para poder concorrer a uma bolsa. E agora está se repetindo, né? Parece que nós não aprendemos com os erros passados, né? Eu só peço para que cada um, né, contabilize as horas que a gente perde para submeter um projeto novo, né? Não é assim que você vai em 2 horas no sábado à tarde vai fazer. Você precisa ir até a entidade que está cooperando contigo, pegar uma carta atualizada, fazer todo aquele processo e tal, e encerrar aquele outro, fazer o relatório. Relatório do quê? De que atividades? E se foi feito só 1, 2 atividades, nós vamos, então, certificar essas pessoas com 4 horas, 5 horas e inseri-las de novo no mesmo processo. Eu não consigo entender, sinceramente, sim, eu não consigo entender, né, as pessoas que elaboram e que não conseguem pensar nos limites do Prisma. O Prisma é o limitador? Quer dizer, não tem como mexer, nós falamos, você falou,
né, Everton, falamos com um órgão superior, não sei quem lá, e não tem como mexer no Prisma. Então, todos os projetos, toda a construção que se fez na Extensão e Cultura até aqui, se coloca um ponto final, começa tudo de novo ou fica para trás. Minha opinião é que nem a do professor Milton, talvez seja particular minha. Eu não vou participar deste edital. Eu vou deixar cumprir os meus projetos. Para mim, este edital é um desestímulo a qualquer um que já fez extensão na universidade. Eu sou bem sincero, é um desestímulo, porque vai ter que se fazer tudo de novo. Mas é a minha opinião. Então, professor Adelmir, o que o edital vem, e o Robson colocou ali muito bem, o edital vem justamente para que isso não ocorra mais, né? Então, a demanda espontânea, se o seu projeto está na demanda espontânea, ele pode continuar na demanda espontânea. Havendo o edital de bolsas de fomento que vai abrir, o que abre anualmente vai continuar, é o mesmo fomento dos anos anteriores, mas e vai abrir o edital nas próximas semanas. Abrindo esse novo edital, a sua antiga ação, você pode deixar submetendo um novo edital, cadastrar o seu relatório final ali e passar a vigência para esse novo edital. Todos os anos, a PROEC abre edital e todos os anos, da forma como é hoje, os coordenadores de ações precisam recadastrar suas propostas. Então, nesse momento, não há uma mudança. Os coordenadores, se você tem uma demanda espontânea, nesse caso, sim, e quer migrar nesse momento, a demanda espontânea precisa ser encerrada. O caso do Prisma, ele é um caso que nós estamos em um momento de passagem. O Prisma está deixando de existir, ele já está em descontinuidade de atualizações e tudo mais, porque foi decidido que toda a força de trabalho em cima de sistemas será dada para o novo sistema, o SIGA, e outros sistemas que nós disputamos lá junto à tecnologia da informação. Então, nesse momento, o Prisma sim, é um problema, e eu acho que com a vinda do SIGA, muitas coisas vão mudar e a gente terá um novo período de adaptação, mas que nesse momento a gente ainda está nessa situação. O que na verdade não muda muito as pessoas, como eu disse anteriormente, quem tem demanda espontânea pode continuar na demanda espontânea até finalizar o seu projeto. Se esse projeto quiser a participar de editais de fomento, é como os outros anos. Sempre a PROEC lançou novos editais e a cada nova chamada o coordenador precisa cadastrar a sua proposta ali. Aí, se for uma proposta nova, já pode ser cadastrada no edital 35 ou na demanda espontânea, conforme cada um preferir. Mas, se for uma demanda espontânea já institucionalizada e quiser participar, inclusive pode ampliar o seu escopo com a advinda de um possível bolsista, de novos. O projeto pode ganhar outro corpo vindo para o edital 35 se ele é uma demanda espontânea hoje sem bolsa. Então, eu particularmente não vejo que há um retrabalho. Eu vejo que sim. Se o projeto quiser ter bolsistas e ele está na demanda espontânea hoje com alunos voluntários, com certeza seria muito viável que ele fosse para o edital 35, que ele tivesse seu encerramento. Mas é uma opinião e nós agradecemos. O Marcelo, eu gostaria de complementar. Boa tarde a todos, então. A questão que o professor Milton comentou, e também que eu acho uma problemática, é que existem vários projetos de pesquisa que, se nós não tivermos um bolsista, de fato, ele não vai à frente, né? Na demanda espontânea, a gente até consegue levar os projetos sem um bolsista. O professor diz, vou tocar enquanto eu estou sem nenhum voluntário. Agora, quando eu submeter ao edital 35, necessariamente eu terei que ter um voluntário atrelado.
e isso dificulta o andamento do projeto. Então, tem diversos projetos que é difícil a gente achar um bolsista, um aluno voluntário que queira participar pelo horário que o projeto é executado se não tem um aporte financeiro. Ele não vai deixar de realizar uma outra atividade que renda alguma coisa para ele, para realizar uma atividade que ele não ganha um valor financeiro naquele determinado horário. Então, é difícil. E me parece que fica complicado, então, eu tirar um projeto da demanda espontânea e colocar, né, no edital 35. Como também foi comentado agora que nós teríamos que retirar os projetos da demanda espontânea, fazer relatório e deixar já cadastrado no edital 35 para se submeter a uma bolsa, ou seja, já está com todos os requisitos prontos para submeter uma bolsa. Só que você tem que cancelar o projeto para submeter ao edital 35. Nesse sentido, eu acho melhor deixar na demanda espontânea. Porque na demanda espontânea eu posso ir executando o projeto. Quando houver um edital de fomento, eu submeto o mesmo projeto. Caso ele não for aceito, eu vou continuar executando o projeto que está cadastrado na demanda espontânea. Eu não preciso ter esse trabalho de tirar o edital da demanda espontânea, jogar no edital 35, né? E daí, caso teve todo esse problema aí de tempo, então me parece melhor continuar na demanda espontânea. Ok? Muito obrigado. Professor, é justamente isso que você disse. Claro que se você quiser cadastrar lá no edital 35 e colocar um relatório final, naturalmente a sua ação vai estar sendo finalizada. Mas nós podemos pensar nisso, e eu acho que todo ajuste é possível. Se o docente quiser, o coordenador, enfim, quiser continuar com a proposta, levar essa proposta até a abertura dos editais, como tu disse, é até indicado no caso desse projeto, para que não venha, se você não quer nesse momento indicá-lo no voluntário, por tudo que foi colocado ali, e quiser continuar a demanda espontânea, ele pode, né? O momento em que ele abre o projeto, ou ele cadastra como um novo projeto lá, e aí depois vindo o que está ali, ganhou a bolsa, continua no projeto do 35 e finaliza a demanda espontânea, ou ele finaliza a demanda espontânea e começa lá no 35. Mas aí tem essa possibilidade também, mas seriam projetos parecidos e um deles vai ter que, no momento em que o outro entrar em execução, o outro precisa estar finalizado. Não sei se eu respondi, se alguém tem algo a complementar. O pessoal tem respondido ali no chat, se vocês quiserem acompanhar ali, ou quiserem colocar Sheila, Robson, o pessoal da ProEC também quiser complementar alguma coisa, tá aberto. Que no meu entendimento, esse edital, na verdade, serve para ter um cadastro único de todos os projetos, enfim, programas, todas as ações de extensão, e que quando tem o edital, as pessoas que já têm, os projetos já têm em mente, já está cadastrado ali, não vai precisar ter uma nova avaliação dentro do edital de fomento, né? Então, mesmo que a pessoa esteja um projeto de demanda espontânea e ela quiser cancelar esse projeto de demanda espontânea, ela vai poder cancelar e vai poder entrar no edital 35 e concorrer a esse edital de fomento. No edital de fomento vai ter um prazo para quem tiver interesse em participar das bolsas, dos editais de fomento para se cadastrar esse edital. Na verdade, é mais para ter um cadastro único, que na verdade não precisa estar toda hora a pessoa está cancelando seu projeto do demanda espontânea e submetendo a um edital novo, né? Então, essa é a intuição desse edital. E quando sair um edital de fomento de bolsa, não vai precisar encaminhar todo o projeto novamente, né? Se está nesse edital 35 já cadastrado. Vai só encaminhar a documentação que está no edital de fomento, como documentação de bolsistas, enfim. É mais ou menos isso que é o meu entendimento.
Vou falar um pouquinho também. Eu acho que uma das coisas que um professor falou ali é a questão de a PROEC buscar fomento. E daí ele disse que nos outros anos sempre se teve algum valor, né? Eu acho que é muito importante deixar todo mundo com uma expectativa boa com relação a isso, porque não é que a PROEC não tenha mais o valor, né? A PROEC vai ter um número X de bolsas, que é financiada pela universidade, que é o valor que a universidade dispõe todos os anos, mas o que a PROEC vai fazer? A gente vai buscar outros editais, né? E se esses editais forem beneficiados para a universidade, a prioridade vai ser dada para quem já está na fila de espera, né? Então, para quem já está cadastrado naquele edital 35, né? Se tiver se tiver algum valor, alguma bolsa que pode ser já destinada dentro daquele edital, a destinação dessas bolsas que vêm de fomento externo, elas vão ser mais rápidas, né? Porque daí os projetos já vão estar avaliados, né? Tem essa questão. Então, acho que uma coisa bem importante de dizer é que vai ter sim o edital de bolsas com um valor inicial, né? Mas se durante o ano a PROEC conseguir mais valor, talvez a gente consiga viabilizar mais projetos durante o ano, né? Então, isso é uma das coisas que o edital 35 nos abre como a proposta. Ele é muito parecido nesse sentido com a demanda espontânea, porque tu pode ficar ali trabalhando, né? E na hora que abre a bolsa, tu já está com toda a tua avaliação feita, né? Tu já sabe a tua nota, e quando abrir o edital de bolsas, tu só vai ter que encaminhar mais alguma documentação para complementar. Quem não quiser participar disso nesse primeiro momento, que acha que vai ser muito trabalho parar tudo o que está acontecendo, participa só no momento que abriu o edital de bolsas, porque daí ele vai cadastrar parte da proposta dele, que é a de avaliação no edital 35, para ser avaliado como todo mundo vai ser naquele momento, né? E daí não vai saber a nota previamente como a pessoa que já teve a sua avaliação feita, isso é uma coisa lógica. E daí vão ter alguns outros requisitos dentro do fomento também que vai se identificar, né, para essas pessoas participarem ou não, mas o importante é que no momento que as pessoas tiverem o edital de bolsa, elas podem já se antecipar cadastrando no edital 35. Essa foi a intenção de abrir esse edital, e não causar um tumulto, dizendo, olha, agora, digamos assim, a ideia é que para tudo e vamos cadastrar tudo nesse novo. Acho que a ideia não é bem essa, a ideia é que as pessoas possam continuar com o seu trabalho, né, mas no momento que a gente tiver um edital de bolsas, ela seja mais ágil, né? E que essas bolsas possam ser distribuídas de uma forma onde tu não tenha que esperar 2, 3 meses para estar ali alcançando para os estudantes esses valores. Eu acho que a minha contribuição era mais isso. Mais ou menos. Obrigado, Sheila. Vou seguir a lista aqui, mas só complementando um pouco. A PROEC anualmente lança seus editais de fomento à extensão e à cultura, e esses recursos de bolsa, claro que tem toda uma parte de gestão, que é a aprovação da lei orçamentária, enfim, tem até vir o recurso para nós. Mas todo ano a gente tem o lançamento de editais separados, e nesse ano nós teremos o edital que vai acompanhar essa tendência, o 35, após o edital de fomento a bolsas, e todo mundo que tiver já ali, ou tiver na demanda espontânea, vai ter o seu tempo para submeter, e os demais vão poder submeter como todos os anos é feito. Então não há grandes diferenças. Há diferença só para quem está na demanda espontânea hoje e vai migrar. Mas os projetos, enfim, essa é a maior diferença, porque todos os anos os editais abrem e as submissões são novas, né? Eu vou passar a palavra, então, para o Marcelo. Se tiver alguém aqui anterior, eu não vi, mas aí se acuse. Marcelo?
Sim, a minha pergunta era antes da Sheila comentar, mas a Sheila comentando parece que isso ficou mais claro para mim, e que quem já se cadastrar no edital 35 terá prioridade em relação a quem se inscrever num edital de fomento, a hora que sair um edital de fomento, terá prioridade, ou isso eu estou entendendo isso? Se eu não estiver no edital 35 e eu for cadastrar no edital de fomento, projetos cadastrados no 35 terão prioridade? Esta é uma pergunta, certo? E se fosse o objetivo, então, para deixar já tudo preparado para a gente ganhar tempo quando vem editais de bolsa, por que não, então, fazer de uma forma diferente? Você deixa cadastrado as propostas, né? Não significa que essas propostas tenham que estar sendo executadas. Por quê? É a questão de bolsistas. Tem projetos de extensão que não vão à frente se não tem bolsistas. Então, elas poderiam estar cadastradas no edital 35, mas só vão ser executadas caso haja um fomento. Então, isso você ganha tempo, pelo que eu entendi que o objetivo é ganhar tempo, padronizar. Mas veja, então, você cadastra e só vai executar depois se houver verba. Caso contrário, o projeto fica adormecido no edital 35. Então, seria uma sugestão da minha parte. Certo. Eu vou passar para o Valdir. Essa sobre os grupos de pesquisa, Júlio, depois se tu quiser incluir na tua fala, ou alguém da PROEC, essa questão da professora Andréia, eu agradeço. Vou passar para o Valdir, depois eu volto, claro, a gente volta e fala sobre isso que o Marcelo colocou. Boa tarde. Eu queria fazer alguns comentários sobre o edital, porque eu imaginei inicialmente quando eu vi que seria parecido com o da pesquisa, né? Quer dizer, nós precisamos institucionalizar os projetos, aí quando abre o edital só pode concorrer quem tem projeto institucionalizado. Por isso eu fiquei tranquilo, porque assim, todos nós cadastramos já nossos projetos à demanda espontânea, eu achei que esse fosse o critério básico, né, como disse o Robson, para a gente saber todos os projetos em andamento. Então, eu queria até sugerir que, como o da pesquisa funciona muito bem, a gente institucionaliza, quando tem edital, a gente concorre, né, mas só pode concorrer quem tiver institucionalizado, que já seria um critério. A outra questão é quanto à nota do projeto. Como nós já institucionalizamos projetos e vocês têm acesso a todos os nossos projetos, por que não avaliam os nossos projetos, então, já que vocês têm acesso a todos eles, por exemplo, né? Não precisaria cadastrar de novo para vocês fazerem uma avaliação antecipada, né? Quer dizer, a reitoria poderia pegar, a partir de amanhã, todos os nossos projetos que já estão cadastrados, em andamento, né? Com resultados e dar as duas notas, por exemplo, né? Então, só para colocar um pouco algumas questões. Que tem o professor Milton também para falar. Se quiser manifestar, depois eu posso responder, Everton, algumas questões colocadas. Já faço a minha fala junto. Ok. Eu acho que algumas coisas estão ficando um pouco mais claras ou eu estou entendendo de forma equivocada. Né? Das duas, uma. Na verdade, eu queria ver exatamente no sentido que o Marcelo colocou há pouco, né? Da questão dos projetos. Então, realmente, o que poderia se fazer, então, seria o seguinte, de os projetos que precisem efetivamente de bolsista, de você fazer o quê? De você submeter o projeto, talvez não submeter um cronograma de execução nesse momento. Esse cronograma de execução, ele estaria o quê? De repente, ao invés de você fazer um cronograma de execução com mês de fevereiro, com mês de abril, simplesmente colocar mês 1, mês 2, mês 3, certo? Sem indicar, porque aí, a partir do momento que você tem esse bolsista, você consegue colocar esse projeto efetivamente em execução. Até aquele momento, ele já vai estar avaliado e ele está em stand-by. Ele fica aguardando. Ou, de repente, o que pode ser feito, né? Tem projetos que, às vezes, você vai fazer o seguinte,
que, embora você não consiga andar com ele com todo o gás, não tendo bolsista, você consegue fazer algumas atividades menores, certo? Algumas atividades, às vezes, você consegue colocar em andamento. Então, seria exatamente, então, de fazer isso. Só que aí eu vejo uma questão que, se nós olharmos a questão do edital, ele na avaliação, no item 11, se vocês forem olhar ali, ele diz o seguinte, no item 5, depois aí eu tenho o quadro 1, que é a relação dos critérios para avaliação. Aí a ordem tem o item 11 dessa ordem, que diz o seguinte, viabilidade do cronograma de execução, que vai ser 10%. Então, eu acho que se realmente isso for possível, então eu acho que esse item tem que ser retirado, ou eu não sei o que fazer com esse item, né? Porque daí você teria o quê? Você teria projetos que estariam nessa avaliação, que teriam um potencial de pontuação de 10% a mais do que os demais projetos, tá? Obrigado. Boa tarde, então, a todos e todas. Vou tentar responder algumas questões aqui. Se eu esquecer de alguma, podem colocar novamente, ou talvez eu não siga a mesma ordem. Até porque tem pessoas aqui que são membros do comitê, mas tem muita gente que, pelo que eu percebi, é de fora, inclusive temos alguns estudantes, né? A PROEC vem, na verdade, já há algum tempo discutindo a questão dos editais, né? Da forma de fazer os editais, assim, para a gente poder relembrar um pouquinho quem acompanha aí já há mais tempo. Os nossos editais, nos últimos anos, e desde que eu estou na PROEC, desde 2018, pelo menos, eles têm sido sempre focados em editais de seleção de propostas, né? De projetos ou de programas. E se a gente olhar para o que outras universidades vêm fazendo, universidades, inclusive, mais antigas, né? Que a gente acaba tendo como referência também para extensão, os editais, eles são, na verdade, editais de fomento, né? De bolsa, e não de seleção de propostas. A gente teve só um exemplo, né, que foi ano passado, que tivemos ali no mês de setembro, um edital de bolsas para ações de demanda espontânea. Foi uma novidade, porque nós tivemos um ano bem atípico, né? Tivemos, então, aí um residual de bolsas, né? Tinha um recurso, como não daria tempo de fazer todo um edital, com uma nova seleção de propostas, a solução que a PROEC encontrou foi realmente disponibilizar bolsas, né, cotas de bolsas para quem já tinha ações em andamentos como demanda espontânea. Tanto que essas propostas não passaram por nova avaliação, né, porque já tinham uma avaliação descritiva, já tinham um parecer, né, mais qualitativo, e a gente acabou adotando, então, esse critério, e o que foi analisado foi somente o plano de trabalho do bolsista. Mas foi uma questão atípica, ainda era demanda espontânea, e a gente já vem discutindo há muito tempo essa necessidade, na real, de dar a chance, mesmo para quem atua com demanda espontânea, que agora vai ser fluxo contínuo. Na verdade, o que eu queria colocar aqui é que não é uma mudança, mas é uma transição, é uma mudança que é para ser para melhor. Talvez esse momento assuste um pouco, porque parece que a gente está burocratizando um pouco mais, né? Colocando mais empecilhos aí para avançar. Mas a proposta não é essa, pelo contrário. A proposta é que a gente tenha esse tempo de adequação, para que daqui para frente, e se funcionar, né, como o Everton falou, é um piloto, se der certo, a partir de 2022, talvez a gente não tenha mais demanda espontânea, né, ou tenha um outro formato, que todas as propostas, independente de ser evento ou não, seriam fluxo contínuo, para que todas tenham a possibilidade de concorrer a bolsas quando o edital de fomento for lançado. Então, como a Sheila colocou, não é que a PROEC não vai disponibilizar bolsas esse ano. A gente vai sim ter, em breve, né, como o Everton já colocou, já estamos preparando, né, um edital de bolsas, provavelmente com mais cotas do que os anteriores, porque seria, né, um edital anual também. Só que a diferença é que, ao invés de ser um edital só para projeto, ou só para programa, ou só com foco em uma linha temática, a gente vai ter um edital que vai poder contemplar todas as propostas que já estiverem no edital 35. Então, é quase uma substituição, né, de demanda espontânea para o fluxo contínuo. O que hoje nos impede, também já foi falado, de simplesmente transferir o que hoje está em demanda espontânea para esse edital, sim, é o Prisma, e infelizmente nós temos um sistema, né,
que é engessado. Nós já tentamos de várias formas alterar e não foi possível. Então, já respondendo ao que o professor Valdir colocou ali, sim, ele é um fluxo muito similar ao que é hoje a pesquisa, né? Para participar de um edital de pesquisa, primeiro tem que cadastrar um guarda-chuva, né? Que já é um fluxo contínuo, de certa forma, e depois o subprojeto entra no edital de fomento. É a mesma coisa. Primeiro vai cadastrar, então, no edital de fluxo contínuo, e depois, para concorrer à bolsa, é o próximo edital que vai ser lançado, que é um edital de fomento específico. A gente só não consegue fazer exatamente o processo da pesquisa porque o sistema não foi desenvolvido da mesma forma. E nós, como a Everton colocou, como não temos mais possibilidade de alterar, a gente tem que trabalhar hoje com o que é possível, né? Que é essa nossa realidade da extensão. Então, a gente está, de certa forma, substituindo a demanda espontânea pelo fluxo contínuo, né? Para ações que não sejam de eventos, exatamente para facilitar quem depois quiser concorrer ao edital de fomento. Independente de ser lançado um ou mais durante o ano. E na prática não muda muito, porque se eu tivesse hoje uma demanda espontânea cadastrada, mesmo que eu tivesse cadastrado em dezembro ali, como o professor Ademir colocou, e agora em fevereiro sai um edital de fomento, eu quero participar, eu teria de qualquer forma que cadastrar de novo, né, para concorrer. Porque nós não temos bolsa para demanda espontânea. Então, na prática, é a mesma coisa. A diferença é que se eu quiser cadastrar uma proposta agora, né, mesmo que fosse uma demanda espontânea, sem bolsista, eu já coloco ela na chamada 35, porque mês que vem, se tiver um edital de fomento, eu já tenho condições de participar. Sem cadastrar hoje em demanda espontânea e daqui a um mês cadastrar de novo no edital. Então, claro, tem essa questão de quem institucionalizou há um mês, há 2 meses atrás, vai ter que colocar de novo, sim, mas não necessariamente correr atrás de carta, né, de parceria, porque a PROEC vai aceitar a mesma documentação. Então, a gente não quer, de nenhuma forma, causar esse transtorno para vocês. Pelo contrário, né, a nossa ideia com fluxo contínuo é tentar simplificar os processos daqui para frente. Talvez agora dê um certo transtorno ali, né, para adequação, mas daqui para frente a ideia é simplificar, ter um fluxo mais tranquilo, para que todos que já estiverem ali não se preocupem em ter, eu tenho 20, 30 dias só para escrever um projeto e concorrer. Não, eu já tenho o meu institucionalizado, né, com a pontuação. Se eu quiser concorrer, eu só vou indicar que eu quero concorrer no edital de fomento. Se eu não quiser, beleza, eu continuo com a minha proposta ali com fluxo contínuo. Ou se eu tenho uma ação que eu não vou querer bolsista, né, não cabe estudante, enfim, não precisa, não quero, não vou concorrer, tranquilo, como o Everton colocou, a demanda espontânea vai continuar acontecendo, vai continuar em aberto. E essa questão também que foi colocada pelo professor Marcelo, eu acho, porque não transfere de um para outro, é que realmente hoje o nosso regulamento ele só prevê a avaliação de demanda espontânea de forma descritiva. A gente não tem pontuação, então não teria como nós simplesmente considerarmos projetos com demanda espontânea já encaixar direto no edital. Ele teria que passar por uma nova avaliação. E isso, de certa forma, seria o mesmo processo, né? A gente teria que solicitar mais documentos e a gente teria que ter uma avaliação ad hoc novamente com mais 2 pareceristas. Então, na prática, não mudaria muito. Eu acho que uma coisa que dá para a gente verificar, assim, Everton, é essa questão de quem já está desenvolvendo demanda espontânea há mais tempo, né? De, em paralelo, concorrer cadastrar no fluxo contínuo, e se quiser concorrer à bolsa, aguarde o resultado. Caso não seja contemplado, né, não cancela a demanda espontânea. A gente já fez isso num edital de programas o ano passado e funcionou. Se não me engano, a gente teve aí 4 ou 5 ações que aconteceu dessa forma. Depois de contemplados, é que eles fizeram o cancelamento, né, do que já estava em andamento. E não foi transtorno, era simplesmente para não ficar com registro duplicado no Prisma. Em relação à dúvida do professor Marcelo, sobre a prioridade do 35, na verdade não é prioridade, vai ser um pré-requisito, né? Todos os editais de fomento desse ano, como a gente falou, é um piloto, que todos estejam institucionalizados sob fluxo contínuo. Então vai ser, na verdade, um pré-requisito, não uma prioridade. Os que não estiverem, provavelmente não poderão concorrer ao edital de bolsas, porque ele já vai trazer esse critério. Então não é uma seleção, na verdade é uma oportunidade de cadastrar antes, ou, não quero cadastrar antes, quero esperar o edital de bolsas. Beleza, o edital de fomento de bolsas, ele vai trazer um cronograma com prazo hábil para cadastrar a proposta, passar pela avaliação e daí concorrer à bolsa. Então, vai ter esse tempo, né, disponível para quem quiser, de repente, aguardar, né, e depois concorrer.
E até para lembrar também que o nosso regulamento de extensão ele está em atualização, né, em revisão. Então, essa questão toda da avaliação e dos editais também estão sendo revistas. Hoje, o que nós temos é o regulamento atual, que ele também nos limita em algumas coisas. Então, eu concordo com algumas questões colocadas aqui. Eu sempre falo que a gente que operacionaliza a extensão e a cultura no dia a dia sabe das limitações, discutimos isso sempre internamente. O que vocês estão colocando aqui não é uma novidade para nós, mas temos limitação, sim, de sistema e de documentos. Né? Então, estamos revisando e, assim que possível, a gente vai flexibilizar também um pouco mais. Eu não sei se eu respondi todos, senão a Everton, o pessoal da PROEC também, fiquem à vontade para complementar. Tem a Eliane escrita. Pessoal, podem seguir se inscrevendo ali e, na sequência, fazendo seus questionamentos, que aí a gente movimenta a reunião a partir disso. Ele pode falar. Boa tarde, pessoal. Peço desculpas se o meu som falhar, que eu já caí umas 3 vezes da reunião. Acho que as colocações da Júlia foram bem pertinentes e até o professor Valdir antes comentou a questão da pesquisa. A ideia nossa segue mais ou menos isso mesmo, que é de termos já todos os projetos e depois solicitar o fomento, seja bolsa ou se tivermos algum outro tipo de fomento, né? Aí o professor Milton solicitou a respeito da periodicidade do edital como o 35. Então, a ideia do fluxo contínuo, ela é para ser aberto um edital anualmente, que vai ficar aberto durante o ano todo praticamente, né, a partir do momento que é lançado até lá por novembro, que é o período para todo mundo submeter suas propostas ali. Como já foi comentado, por enquanto a demanda espontânea ela se mantém, então para o caso de eventos de curta duração, um evento, uma palestra, um evento mais curto, continua submetendo lá via demanda espontânea. Mas se tiver algum tipo de evento que tenha um período maior, é interessante submeter no edital 35, porque poderemos ter algum tipo de fomento, e aí já está ali inscrito para poder solicitar o fomento, né? Caso tenha algum edital de fomento que possa ser para eventos também. E aí, o que acontece? Funcionando desta forma, num edital, a diferença para demanda espontânea também é que, digamos que o professor submeteu um programa na demanda espontânea. Esse programa tem duração mínima de 2 anos. Nesses 2 anos, se abrirem 3 editais de fomento, ele vai ter que ressubmeter a esses 3 editais de fomento. Mas, agora, a partir do edital 35, se ele aprovar um programa no edital 35 com duração de 2, de 3 anos, quando abrir o edital de fomento, ele vai só solicitar fomento. Então, a gente não vai ficar replicando, duplicando os projetos no Prisma, como acontece hoje. Hoje a gente tem, dentro do Pró-Reitoria, uma dificuldade muito grande, e já aconteceu de termos a mesma ação institucionalizada 2 vezes, às vezes uma na extensão dentro de um programa, outra na cultura, então é muito complicado. O edital ele vai facilitar isso, a ação ela vai ser uma única, e através desta ação ele vai poder solicitar, então, o seu fomento, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa... Um futuro edital... as bolsas, sobre as bolsas ali que a professora Neuzetti solicitou, a previsão de bolsas que nós temos hoje na extensão é para alunos de graduação. Então, a gente não tem, assim, por enquanto, não temos essa possibilidade para bolsas para estudante de pós. Eles podem participar das ações, mas não como bolsistas daí. Não sei se tem mais alguma dúvida que eu deixei passar, mas qualquer coisa a gente volta a falar. Pessoal, siga perguntando as dúvidas que a gente vai tentando responder. Obrigada. Pessoal, o pessoal que colocou as suas dúvidas ali no chat, se quiser colocar para todos, porque nem todos conseguem acompanhar os que estão no celular, não conseguem acompanhar aqui no chat. A professora Neuzetti. Boa tarde a todos.
colegas, eu só fiquei pensando com essa possibilidade de incluir estudantes da pós-graduação, até porque eu, no meu caso, por exemplo, trabalho com programas de extensão com formação de professores, e nós teríamos a possibilidade de incluir estudantes da pós-graduação participando, né, do desenvolvimento desses programas. É nesse sentido que eu gostaria de sugerir, né, se é possível, se o regulamento permite, né, da gente incluir também esses estudantes, porque eu vejo que nós teríamos uma qualificação também da atuação dos bolsistas, contribuindo com essa articulação, né, com a pós-graduação, né, da graduação, a pós-graduação, a pesquisa, o ensino, a extensão, uma forma mais abrangente de trabalharmos essa questão das bolsas também. Seria nesse sentido. Eu questiono se é possível e, ao mesmo tempo, gostaria de deixar a sugestão de que se faça um estudo no sentido de poder contemplar esse tipo de bolsas também. Obrigada. Professora, nesse momento, nós não... os nossos regulamentos e sobre as bolsas acadêmicas, eles são todos voltados para a graduação. Mas é muito interessante esse seu questionamento e inclusive, é uma ideia para pensarmos, agora que nós estamos no movimento de reestruturar e de modificar o regulamento e atualizar ele. Seria interessante, porque promove a indissociabilidade, né? Uma vez que tu tem bolsistas de pós-graduação, de graduação atuando juntos em projetos, como bolsistas, como alunos voluntários, e amplia essa indissociabilidade. Nesse momento, nós não teríamos como, porque os regulamentos, tanto, eu não sei se nosso regulamento, acho que isso não está bem explícito no nosso regulamento, mas as regulamentações das bolsas acadêmicas, eu sei que tem alguma coisa, tem alguns itens que estão descritos e que vedam essa participação. Mas é algo para nós pensarmos e discutirmos, e inclusive com a participação de todos, então que isso seja trazido nas reuniões, tanto do regulamento, da extensão, como em outros espaços. Tem outros questionamentos aqui, Milton, tu gostaria de colocar mais alguma questão? É sobre essa questão dos pós-graduandos, isso? Eu posso, nesse momento, eu não sei se alguém da PROEC tem alguma outra informação, mas pelo que eu sei, as bolsas acadêmicas, como a iniciação à pesquisa, a extensão também é uma bolsa de iniciação à atividade de alunos na graduação. Se alguém puder contribuir da PROEC, nesse momento eu não sei aonde está isso, mas eu sei que tem regulamentado isso em alguma das INs ou dos regulamentos, enfim. Essa questão do valor da bolsa para os pós-graduandos, ela até, na própria CAPES, ela determina os valores de bolsas, né, e o nosso valor é padronizado, inclusive, pelaquela que tem uma tabelinha lá na CAPES que fala. Então, seria R$400, que é o nosso padrão, né? Mas para o pós-graduando, essa bolsa seria maior, né? Então, já foge do nosso escopo. Sheila, pode contribuir. Essa questão das bolsas para o pessoal de pós-graduação é uma coisa realmente muito importante e que está sendo trabalhado para que se coloque no nosso... como é que é o documento maior ali da extensão? Por favor, me ajudem. Regulamento ou a política? Isso, no regulamento, né? E eu acho que a principal proposta é colocar esse pessoal da pós-graduação para poder ser bolsista ou ter algum trabalho que eles recebam algum tipo de remuneração, porque é como a professora falou, qualifica, né, o trabalho. E principalmente para nós ali, que a gente está pensando nas incubadoras, nas empresas júnior. Então, tem várias partes de serviços que poderiam ser prestados pela universidade, onde
hoje, com a curricularização da extensão, eles dizem, né, que o alvo é o aluno como pessoa, como sendo ele meu Deus do céu, como é que diz lá especificamente? Mas ele sendo a pessoa principal. Isso, o protagonista. Muito obrigada. E, nesse sentido, se tu tem alunos de pós-graduação, tu pode ter pessoas graduadas fazendo laudos, sabe, prestando consultoria, ajudando o pessoal da graduação a entender, porque tem certas coisas dentro dos trabalhos, muitas vezes até escrever um artigo, tu fez lá um trabalho, tu vai escrever um artigo para publicar, o pessoal da graduação não tem ainda aquele conhecimento. Então, se tu tem alguém da pós-graduação que está ali, que pode ajudar dentro daquele grupo, aumenta muito a qualidade dessa parte da extensão, né? Então, isso é uma coisa que provavelmente agora, com essa nova proposta que está sendo encaminhada para o Consune, né? Dessa mudança do regulamento, a gente quer sim que isso seja incluído, mas vai depender justamente do trâmite, né? De passar no Consune ainda. Professor, tem uma pergunta da Isabel aqui. É possível inserir no Prisma uma proposta de programa com o mesmo nome de projeto em andamento? É possível, sim. Nós nunca indicamos que seja o mesmo nome, o mesmo, que possa ser o mesmo projeto, mas que se ele for ressubmetido, assim como era dos editais, ele já tem essa memória de ser uma demanda espontânea ou de ser um projeto de outro edital. E ele engrandece a nova proposta para ser apresentada para o avaliador. Mas há essa possibilidade, sim. Nós também temos que avaliar essa questão do projeto seguir na demanda espontânea. Eu acho que isso provavelmente então vai ser possível. O projeto seguir na demanda espontânea e ele, assim que ele for submetido, aprovado e tiver bolsa ou for aprovado lá no edital 35, uma das duas propostas passam a deixar de existir. Se foi uma proposta que ainda não foi iniciada, ela vai ser cancelada, ou se for uma demanda espontânea que já está em andamento, ela segue seu andamento. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é possível sim. Eu não sei se a gente esqueceu, eu estava tentando dar uma olhada aqui no bate-papo para ver se a gente esqueceu algum dos questionamentos. Pelo que eu vi, a gente conseguiu responder todos os questionamentos que estavam aqui na nossa caixa de bate-papo aqui. Everton, eu acho que ficou aquela do grupo de pesquisa. Sim, Júlia. Sim, estava até procurando ela aqui. Tu quer colocar alguma coisa? Andréia. Eu não entendi se ela é uma pergunta ou se ela é uma afirmação, se a parceria de instituições pode ser manifestada por grupos de pesquisa. A parceria ela pode ser manifestada conforme ela ocorre, na verdade, né? Se é uma ação do grupo de pesquisa, se é uma ação até às vezes de uma liga acadêmica. Nós temos, inclusive, no regulamento da extensão, prevê a questão dos núcleos de estudos avançados, né? Que eles seriam, na verdade, ações desenvolvidas por grupos de pesquisa institucionalizados ou por grupos de estudos também, né? Na verdade, é uma integração da extensão com a pesquisa e com o ensino. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas seria a manifestação como se fosse uma carta de aceite ou um ofício vir do grupo de pesquisa? Seria isso? Isso. Como se fosse assim uma parceria, vamos supor, uma realização de um evento com a parceria de um grupo de pesquisa. Se for uma parceria, sim. Pode vir uma manifestação, né? Um e-mail, um ofício, enfim, um documento que vocês conseguirem obter. Se a ação for realizada pelo grupo de pesquisa, não necessariamente. O que vocês podem, de repente, encaminhar junto com a proposta é um documento que comprove que esse grupo está institucionalizado, seja na UFFS, seja de fora, né?
Então, teria que ver como que se dá essa parceria, mas em princípio, sim, prof, pode ser. Nós já tivemos, inclusive, ações que vieram cartas de grupo de estudos, que vieram cartas de ligas acadêmicas, agora, centros acadêmicos também, né, que é dos estudantes. Então, conforme a parceria, sim, a manifestação ela é aceita. Ok, muito obrigada. Então, pessoal, eu acho que a gente deu conta de responder todos os questionamentos ali que estavam e de conversar entre nós e construir entendimentos aqui de todas as questões que estavam ali no nosso bate-papo. E eu não sei se é o professor, o Valdir pode colocar? Oi, Everton, só queria reiterar que essa sua última colocação é ótima. Se for possível, mantermos nossos projetos na demanda espontânea, como estão. E aí, quando abrir o edital de fomento, nós escrevemos o mesmo projeto no edital e se formos aprovados, né, porque pode ser que não sejamos, aí fazemos a substituição, né, fazemos o relatório dos projetos que estavam na demanda espontânea, entregamos, e aí cadastramos o novo projeto aprovado, né? Se for possível fazer isso nesse primeiro momento, acho que nos deixaria muito mais tranquilos, assim, né? Seria muito mais interessante. Você acha que é possível fazer, né? Sim, eu acho que é possível, sim, mas que fique muito claro que a partir do momento em que uma das propostas ela começar a funcionar, as duas propostas com o mesmo nome, uma delas vai ser anulada. De qualquer forma, ela precisa ter o seu final, né? Então, precisa de relatório para certificar, enfim, precisa ter o final daquela ação para dar continuidade à outra. Mas é possível, sim, professor. Beleza, obrigado. A Sheila gostaria de falar mais, Sheila? Pode fazer as suas colocações. Certo. Assim, eu percebi que teve um professor que falou por que não já observar as avaliações desses programas, dessas atividades que já estão avaliadas, né? Já se encontram, assim, com uma nota, já se encontram aprovadas. E uma das questões é que esse edital que a gente fez agora do fluxo contínuo, ele já foi pensado dentro dessas novas resoluções que saíram da curricularização da extensão, de quais são as prioridades da extensão. Então, quando a professora falou ali, e se a proposta vir de um grupo de pesquisa, nossa, melhor ainda, porque uma das coisas que está se buscando é justamente a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, se tu vem com um documento desses dizendo, né, que um grupo de pesquisa está ajudando, né, sendo parceira para organizar algum evento ou algum projeto que seja extensão, resultado daquela pesquisa, vai ganhar uma pontuação muito maior, a chance de levar uma bolsa é muito maior. Então, no momento que a gente lançar o edital das bolsas, eu acredito que vocês vão ver que essa questão de ter a curricularização da extensão e de ter essa indissociabilidade vão ser coisas que vão estar pontuando, né? Então, é justamente querer que o pessoal que trabalha com ensino, o pessoal que trabalha com pesquisa, venha fazer a sua extensão dentro da extensão, né? Que traga suas atividades para dentro da extensão e ainda possa ter uma bolsa ou algum outro tipo de fomento que a extensão possa vir a dar, né? Eu acho que a ideia essencial é facilitar a vida, mas também melhorar as condições para quem tem já alguma coisa em desenvolvimento e que queira apresentar como extensão. Eu acho que era isso. Ótimo, Sheila. Obrigado. Pessoal, então assim, ó, a Júlia colocou alguma coisa ali. Júlia, tu quer responder esse ponto?
Na verdade, eu não sei se foi respondido antes. O professor Milton tinha feito uma colocação ali, né, sobre o quadro que traz a relação dos critérios, que o item 11, viabilidade do cronograma, corresponde a 10% da avaliação, deveria ser retirado. Eu não sei se eu entendi, na verdade, a colocação dele, mas a gente não está colocando aqui como uma avaliação se ele cumpre X meses, né, ou período maior ou menor, mas sim se o cronograma colocado na submissão, na proposta submetida, ele, na verdade, está adequado aos objetivos da proposta. Então, é nesse sentido que vai ser analisado o cronograma. Eu tenho lá um projeto para durar 12 meses, mas que o número de metas do projeto, ou os objetivos dele, numa análise assim, bem qualitativa, a gente sabe que é impossível executar, né, ou que não seria viável nesse prazo. Então, é esse tipo de avaliação que o parecerista vai ter que fazer. Eu não sei se a colocação dele foi nesse sentido ou se eu não entendi. Sim, professora, pode falar então, que eu acho que não ficou muito clara essa pergunta. Na verdade, é o seguinte, normalmente quando a gente faz um cronograma, né, o que é colocado? Eu digo o seguinte, ele começa no mês de março de 2021, por exemplo, e vai até o mês de julho de 2022, por exemplo. Eu coloco ali. Então, aí eu tenho meu cronograma. Só que da forma que eu coloquei antes, né, seria o seguinte, de estar colocando, ao invés de eu dizer o mês que eu estou iniciando, eu vou dizer o seguinte, que é o mês 1. Mês 1 vou executar isso dali, mês 2 vou executar esse outro termo. E aí eu vou até o mês, digamos, que eu submeto o projeto, por exemplo, se ele é de 12 meses, se ele é de 16 meses, se ele é de 2 anos, né? Então, a única coisa que eu faço é o seguinte, eu não indico o mês de início, eu apenas indico que ele vai ter o quê? O que eu vou fazer no primeiro mês, caso ele seja executado, no segundo mês e assim por diante. Bom, essa é a minha terceira inserção, então, como se fala normalmente, depois a cada tópico tem direito a 3 inserções, então eu encerro a minha participação por aqui. Tá? Obrigado. Sem problemas, professor. Nós também não temos um tempo limite, né, Everton, não foi colocado, então a nossa ideia realmente é tentar sanar todas as dúvidas, né. A gente prefere ir respondendo agora, porque daí as demais pessoas também podem ter as mesmas dúvidas depois, já fica respondido, né. Na verdade, professor, assim, no formulário de submissão, não é necessário indicar o mês, né, não tem lá no formulário janeiro, fevereiro, março, não, lá tem mês 1, mês 2, se é um projeto para 12 meses, o que eu vou fazer no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. A questão é que no momento de inserir no Prisma, é obrigatório colocar a data. A gente já indica, né, no próprio edital, no próprio regulamento, que seja com pelo menos 30 dias de antecedência, né, para ações que forem projeto, programa ou curso. Então, digamos, vai submeter hoje, você vai ter que, obrigatoriamente, no Prisma, indicar uma data. Seja a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir, né, daqui a 30 dias, na verdade, 27/2 seria o início. Se você indicar essa data lá e, eventualmente, não iniciar nesse prazo, o que pode acontecer de você ter que justificar isso depois no relatório, né, ou mediante a avaliação ad hoc do relatório, se o parecerista entender que precisa de uma justificativa, ele também pode questionar. Você colocou a data de início em fevereiro, mas efetivamente as ações começaram a ser executadas só em abril. Por quê? Então, é um tipo de questionamento que pode vir, porque nós consideramos efetivamente o início da ação na data que é colocada no Prisma. Então, se você colocar lá que o projeto inicia 27 de fevereiro, para a PROEC é o registro que vale. Né? Daí depois tem as questões de não ter começado, de ter tido algum imprevisto. Daí é um segundo momento, né? Daí é outra situação. Ficou claro? Não era isso a dúvida? Mas realmente o critério 11 do edital, a análise é nisso que eu falei anteriormente, tá? Eu tenho lá um projeto com X metas, no prazo que eu coloquei, é possível realmente desenvolver ou não, né? O avaliador pode considerar que está fora, assim, que não tem como, né? Que não vai ter tempo hábil. Então, nesse quesito, ele pode pontuar mais ou menos. Acho que agora foram todas, Everton. Isso. Essa questão de cronograma é importante que ele tenha data, como a Júlia colocou, porque o Prisma pede essas
datas de início, enfim, mas no relatório final, quando você for apresentar todos os resultados do seu projeto e todos os empecilhos, ali todas as especificidades da execução, ali pode ser colocado isso para os avaliadores. Deve ser colocado caso tenha tido algum problema, alguma coisa que tenha ocorrido com o cronograma. Ali fica mais tranquilo de justificar todas essas adaptações. Isso, bom que os editais possam prever o início de programas e projetos no início do ano e não na metade do ano. É justamente, isso foi um comentário da professora Neuzetti, é justamente isso que nós estamos tentando que ocorra essa adaptação. Já ia fazer uma fala no sentido de que nossas ações, nós passamos por um ano bem atípico, todas as nossas ações tiveram que se adaptar ao online, e agora, possivelmente nesse próximo ano, nós tenhamos ainda um ano de adaptações e de muitas coisas ainda feitas nesse modo, e eu acho que nós nunca voltaremos, enfim, a ser como era antes. Muitas coisas novas surgiram e coisas boas, inclusive, também. Nós também temos um movimento forte na extensão e cultura, que é a atualização dos regulamentos, de seus formulários. Nós temos guias de auxílio para preenchimento de formulários. Então, muitas coisas estão sendo pensadas e muitas coisas estão acontecendo. A Comissão de Curricularização da Extensão tem caminhado e nós estamos bem avançados nisso. O regulamento começou a ser discutido nos campi, enfim, muitas alterações ainda podem vir no caminho disso. O edital o edital 35 é uma das nossas ações para que nós possamos, no futuro próximo, começar a englobar todos esses itens que vocês colocaram nessa reunião, que vocês colocam nos contatos diários conosco, para que isso venha a ser incorporado de alguma forma, formulários menos burocráticos, sistemas menos burocráticos, e tudo isso vem sendo pensado e culmina nessas ações. Então, o edital 35 é uma dessas ações que começa a pensar, porque ele vai ser contínuo, né? Então, ele prevê ali até novembro, mas já vai ter outra chamada aberta. Os editais, os projetos dessa chamada já vão estar, vão até o fim. Então, essas ações têm sido pensadas e nós estamos sendo atravessados por muitas coisas. A curricularização, o regulamento que está sendo rediscutido, modernizado, digamos, as políticas que vão ser possivelmente pensadas novamente para a nossa atualidade. Eu não sei se alguém tem alguma outra questão. Eu já estou meio que fazendo, já temos uma reunião quase de 1h20 aproximadamente, então estou meio que fazendo algumas considerações finais, mas vou dar esse minutinho. Se alguém tiver mais algum questionamento, nós estamos abertos aqui a responder. Então fica aquele silêncio, né? Eu quero agradecer a todos a participação. Nós tivemos uma ótima participação aqui. Isso é ficamos muito felizes com isso, porque vemos que a instituição, por todas as ações que a instituição, tanto de extensão quanto de cultura, tem, nós temos um perfil muito extensionista na UFFS. Isso se traduz nessa participação. As pessoas realmente estão muito preocupadas e querem saber e gostam de participar, e nós ficamos muito felizes com isso. Também quero deixar aberto, a nossa equipe ela tá sempre disponível a todos os questionamentos. Então, se surgir um outro questionamento no decorrer da submissão, ou amanhã, ou qualquer outro questionamento, nós estamos abertos a responder e construir entendimentos. E pedimos que, se surgirem dúvidas, nos procurem. Eu agradeço, em nome da PROEC, e a PROEC toda está aqui em peso, a presença de todos, e desejo que todos possam propor ações de forma mais fácil, mais ágil, mais tranquila. Muito obrigado.
E boa tarde a todos, né? Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, boa tarde.